todas as ministras, boa tarde a todos os ministros, Sua Excelência Procurador-Geral da República, senhores advogados já presentes na sala de sessões. Vamos dar início à 27ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 16 de setembro de 2021. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Luiz Fux, presidente, e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h34, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção à ata, eu a considero aprovada. Senhoras ministras, senhores ministros, ilustre Procurador-Geral da República, nobres advogadas e advogados e demais presentes. Em 10 de setembro de 2020, eu recebi de meus eminentes pares os votos de confiança para exercer a missão mais importante da minha trajetória profissional, a tarefa hercúlea de conduzir o Supremo Tribunal Federal durante o biênio 2020-2022, no auge da pandemia da Covid-19, e na condição de presidente da Corte, em parceria com a ilustre vice-presidente, ministra Rosa Weber. Decorridos 12 meses de nossa gestão, impõe-se prestar contas à Corte e à sociedade acerca das iniciativas concretizadas por este tribunal, pelo que eu convido os eminentes pares e a nossa audiência para assistirmos a um curtíssimo vídeo que resume os principais projetos realizados ao longo do último ano. Um ano de gestão do ministro-presidente Luiz Fux. Desde a posse da atual gestão, tivemos algumas mudanças na composição. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello se aposentaram e tomou posse o ministro Nunes Marques. Vamos apresentar agora alguns dados sobre o que aconteceu na administração do tribunal no último ano. Respostas à sociedade. Ao todo, foram 129 sessões realizadas, solenes, do plenário e virtuais. 5.551 processos julgados em sessões do plenário e virtuais. Alguns destaques do último ano. Primeiro, plenário virtual extraordinário, mantida a realização do concurso da Polícia Federal, assegurada a constitucionalidade de lei que concede autonomia ao Banco Central. Referendada liminar para determinar ao Senado Federal instalação da CPI da pandemia. Declarado inconstitucional dispositivo que prorroga a vigência de patentes no país. Declarada a constitucionalidade da vacinação compulsória contra a Covid-19. Referendada a decisão que garante a estados, DF e municípios liberdade na adoção de medidas contra a pandemia. Referendada liminar sobre incentivos a candidatos negros nas eleições municipais de 2020. Declarado inconstitucional o direito ao esquecimento. 5 audiências públicas: Fundo Clima, Fundo Amazônia, letalidade policial, monitoramento prisional e ensino especial. Criação da Secretaria de Gestão de Precedentes para aprimorar o gerenciamento da repercussão geral, inclusive por meio da integração com os 92 tribunais do país. Acordo de cooperação com o STJ para a análise de recursos extraordinários. 54 processos incluídos na sistemática de repercussão geral. Corte 100% digital. Criação do Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, o Inova STF.
Desenvolvimento do módulo de jurisdição extraordinária, que cria uma central de inteligência que monitora ondas de litigiosidade em todo o país, otimizando a repercussão geral. Intensificação da digitalização e conversão dos processos físicos em eletrônicos, que já são 99,6% do acervo total. Conversão de 100% do acervo arquivístico para o formato digital. Implantação de protocolos de fortalecimento da segurança cibernética. Ampliação dos serviços de acesso remoto, proporcionando uma conexão protegida à rede do STF. 278 novas funcionalidades implantadas em sistemas do STF. Implantação de melhorias nos sistemas de TI relacionadas às decisões judiciais. Implantação de algoritmos no âmbito da inteligência artificial para aprimorar a extração de textos de peças processuais. Internacionalização e difusão do conhecimento. Institucionalização da Agenda 2030 da ONU no âmbito do STF. Celebração dos 130 anos do STF na República. Criação da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão de Informação para produzir e difundir conhecimento. Case Law Compilation, Covid-19. Publicação em língua inglesa com decisões da Corte para promover o diálogo colaborativo com decisões da Corte relacionadas à pandemia. SciTalks, debates com especialistas que dialogam com a Corte. Primeira edição do intercâmbio acadêmico por dentro do Supremo. Parceria acadêmica e científica entre o STF, o CNJ e a Universidade de Oxford. Lançamento da Revista Suprema, destinada à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas. Reformas do Museu do Supremo Tribunal Federal, a ser inaugurado em outubro de 2021. Aproximação com a sociedade. 51.772 atendimentos realizados pela Central do Cidadão, como pedidos de informações processuais, sugestões, críticas, elogios, denúncias e cartas, incluindo HCs. Implantação da política de comunicação social com o objetivo de deixar claro como funciona o atendimento à imprensa e repasse de informações. Ingresso às redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok para ampliar ainda mais os canais de comunicação com a sociedade. E criação do podcast Supremo na Semana. Criação do programa de combate à desinformação para enfrentar informações falsas e discurso de ódio contra a Corte. E projeto #Verdades do STF para desmentidos. Combate à Covid-19 e saúde. Criação de grupo de trabalho para a elaboração de proposta de plano de retorno seguro às atividades presenciais. 4.460 testes para monitoramento da Covid-19. 1.901 respostas recebidas no inquérito vacinal, que mostra que 95% dos servidores e colaboradores já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 10 eventos virtuais, bate-papo com a CIS para atualização e orientação sobre prevenção e controle da Covid-19. Site especial Combate à Covid-19 sobre a atuação do tribunal, tanto no campo jurisdicional quanto na prevenção dentro das instalações. Publicação do boletim epidemiológico para ampliar a comunicação e transparência diante da crise sanitária mundial. 2.783 vacinados na 23ª campanha de vacinação contra a influenza. Senhoras ministras, senhores ministros, por trás dessas honrosas realizações, permanece o sentimento de que esta missão tem se mostrado tão gratificante quanto desafiadora. Gratificante porquanto muito me orgulha representar a instituição do Supremo Tribunal Federal, a sua história, remontando a defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro, coordenar os trabalhos jurisdicionais e administrativos nas sessões plenárias da Corte e, principalmente, velar pelas prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, cuja permanente e ininterrupta função consiste em resguardar a Constituição Federal, carta que reúne as aspirações e as conquistas do povo brasileiro, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, no exato e coincidente dia 22 de setembro de 1988, tal como o dia de hoje,
e promulgada na data de 5 de outubro de 1988. Não obstante essa honra indescritível, o desempenho da missão de presidir a Suprema Corte Brasileira tem sido também desafiador, especialmente ao considerarmos o contexto da pandemia, da Covid-19 e a complexidade do ambiente político odierno. Para além da crise sanitária que vivenciamos, a atual conjuntura trouxe reflexos políticos, institucionais e socioeconômicos que têm testado o vigor das nossas instituições políticas. A despeito dessas dificuldades, este Supremo Tribunal Federal não se quedou inerte. Pelo contrário, revelou-se altivo, estável, resiliente e coeso, acima de tudo, assegurando o regime democrático, dirigindo conflitos em prol de maior segurança jurídica e de modo vigilante, garantindo a observância dos direitos fundamentais. Desse modo, a Suprema Corte tem contribuído fortemente para com a estabilidade institucional do Brasil e a sua retomada econômica. Forçoso destacar que, durante a pandemia, o acesso ininterrupto à jurisdição constitucional e a prestação eficiente dos serviços judiciais desta Suprema Corte se tornaram possíveis graças às contribuições tecnológicas inovadoras que foram paulatinamente implementadas nas gestões que me antecederam. Vale dizer, outros ministros, colegas, foram corresponsáveis por pavimentar caminhos e terreno fértil para várias das conquistas que floresceram durante a atual gestão. Nesse sentido, eu não poderia deixar de destacar a competente gestão conduzida pelo eminente ministro e amigo Dias Toffoli e por sua equipe no biênio 2018 e 2020, para adequar a atividade do Supremo Tribunal Federal ao necessário distanciamento social, ampliando o escopo do plenário virtual, estabelecendo audiências e sessões por videoconferência e aprimorando o regime de trabalho remoto. Em sentido convergente, cumpre igualmente agradecer aos meus pares pelo apoio inestimável a esta presidência durante os últimos 12 meses, no âmbito dos quais temos entabolado um diálogo profícuo, respeitoso e cooperativo. Daí o meu profundo agradecimento ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes e ministro Cássio Nunes Marques. Não podemos olvidar as contribuições dos sempre presentes ministros Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello, que nos brindaram com a sua experiência ímpar neste colegiado. Aos meus nobres pares, eu reitero o agradecimento pela confiança depositada no meu exercício na presidência deste tribunal. Nosso relacionamento institucional frutífero tem sido a razão pela qual este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral e do caos generalizado. Por sua vez, também não poderia deixar de mencionar que os expressivos resultados entregues nesta gestão são também fruto do empenho e do esforço dos competentes magistrados auxiliares, magistrados instrutores, secretários, assessores, servidores e colaboradores que integram o Supremo Tribunal Federal. Todos pertencem a um grupo seleto
e qualificado de cidadãos brasileiros que trabalham com espírito republicano, responsabilidade social e inquestionável probidade. Na qualidade de presidente desta Suprema Corte, impõe-se-me externar que, mesmo diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante de inúmeros desafios políticos e institucionais enfrentados, nunca houve e nunca haverá qualquer espaço para o desânimo por parte deste tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a rigidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar. Deveras, ainda há muitos desafios a serem vencidos nesse próximo ano de gestão. Por essa razão, esta presidência permanece engendrando esforços para entregar projetos vindouros que traduzam a disposição do tribunal em constantemente se reinventar e se adaptar às complexidades que surgem a cada dia, sem perder de vista a essência de sua missão institucional e constitucional. Destaco apenas 3 importantes iniciativas. A primeira delas é a inauguração das novas instalações do Museu do Supremo Tribunal Federal em outubro próximo, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Banco Regional de Brasília. Esse projeto, iniciado na gestão do ministro Dias Toffoli, reforça o resgate e a preservação da memória da Suprema Corte, difundindo o conhecimento para a população sobre os eventos históricos que marcaram a história da nossa instituição, o Supremo Tribunal Federal. A segunda iniciativa é o programa Corte Aberta, cuja resolução de instalação será publicada brevemente. Se no primeiro ano de gestão consolidamos o Supremo Tribunal Federal como primeira Corte Constitucional do mundo, 100% digital, neste segundo ano daremos um passo adiante, revolucionando o modo como estruturamos e disponibilizamos à sociedade os nossos dados jurisdicionais, tornando-os mais acurados, confiáveis, íntegros e acessíveis, sem esquecermos dos nossos pilares de proteção de dados pessoais e da segurança cibernética. Em terceiro lugar, merece destaque o plano de retorno seguro e o novo modelo de gestão do Supremo Tribunal Federal. O primeiro orientará o nosso retorno com segurança ao convívio presencial nas instalações físicas da Corte. Por sua vez, o segundo ofertará ferramentas modernas para a gestão da produtividade e para a organização de nossa força de trabalho no contexto da pós-pandemia. Esse novo modelo de gestão, que será lançado em outubro, é totalmente baseado em evidências científicas e reúne boas práticas pesquisadas em diversas instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, além de contar com insights oriundos da nossa cooperação com a Universidade de Oxford. Nesse próximo ano de gestão, continuaremos a nossa caminhada com independência, diligência e comprometimento no labor pela melhoria dos serviços prestados ao país, sem prejuízo de velarmos dia após dia pelas instituições que nos fazem republicanos e pela nossa democracia inegociável pelo povo brasileiro. E esses nobres desígnios dependem, como sempre, da coesão da nossa Corte. E constatando o quadro atual,
posso findar essas breves palavras dizendo que nós, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos todos unidos nesta missão. Essa era a prestação de contas desse primeiro ano de gestão que me incumbia fazer aos meus colegas do Supremo Tribunal Federal. Feita essa prestação de contas, eu passo a anunciar o primeiro feito da pauta da relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, a ação declaratória de constitucionalidade número 31, requerente Democratas Nacional e outros. Essa ação declaratória, ela converge para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da Agenda 2030 da ONU, paz, justiça e instituições eficazes. Passo a palavra agora para o relatório para Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Gostaria de imediato cumprimentar a Vossa Excelência por esse primeiro ano nessa difícil missão, que sei bem, porque fui predecessor de Vossa Excelência e tive na pessoa de Vossa Excelência um vice-presidente que me apoiou e apoia exatamente essa linha de, a cada gestão, esta Corte aprimorar o seu objetivo fundamental, que é de guarda da Constituição, de guarda desse pacto fundante da nação brasileira em momentos tão difíceis, em momentos de fake news, em momentos de disrupção, em momentos de inverdades. E Vossa Excelência, como todos nós já sabíamos, esteve não só à altura, mas com altivez, soube se movimentar nesses difíceis meses que se somam já um ano. É impressionante a velocidade do tempo. E, ao cumprimentar Vossa Excelência, também tenho o dever de agradecer de coração as sempre carinhosas palavras de Vossa Excelência à minha gestão, da qual Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, integrou também como vice-presidente. As nossas equipes sempre atuaram conjuntamente nessa linha de poder, cada vez mais, termos na Corte Constitucional, que mais julga no mundo, uma prestação jurisdicional mais célere, e veja que Vossa Excelência conduz uma Corte que está batendo, dia após dia, o recorde de baixa de feitos. Nunca se julgou tanto na história dessa Suprema Corte. E, ao cumprimentar Vossa Excelência, também cumprimentar a vice-presidente, querida ministra Rosa Weber, que, ao lado de Vossa Excelência, atua também nesses brilhantes propósitos de uma jurisdição que guarda os princípios constitucionais e que atende à sociedade, à cidadania, reúne as condições de realizar a moderação no pacto da sociedade, no pacto federativo, nas relações entre os poderes. E também cumprimentar a equipe que Vossa Excelência montou, que também, ao lhe dar o suporte à presidência e também, direta ou indiretamente, a todos os gabinetes, tem realizado um trabalho que todos nós sabemos de muita dificuldade, extrema de dúvida ainda, estando nós convivendo ainda com a pandemia, ainda com, infelizmente, a trágica taxa de mortos, de mais de centenas de mortos ainda por dia em nosso país. Cumprimento Vossa Excelência e penso que falo em nome de todos, já que sou o primeiro a falar na sessão de hoje, logo após a prestação de contas de Vossa Excelência, que todos nós temos a honra de sermos presididos por Vossa Excelência. E, na oportunidade, também gostaria de registrar, porque ontem tive a oportunidade de acompanhar a sessão do CNJ, na posse do conselheiro Mário Maia, e Vossa Excelência também ali, logo em seguida, fez a prestação de contas da gestão no Conselho Nacional de Justiça, presidência que se desdobra em razão da presidência de Vossa Excelência desta Corte. E todos nós sabemos também que conduzir
a administração de mais de 92 tribunais, Brasil afora, no meio de pandemia, mantendo a justiça funcionando e com aumento de produtividade, não é tarefa fácil. E Vossa Excelência tem se saído com brilhantismo na condução não só desta Corte, mas do Poder Judiciário da nação brasileira. É de justiça fazer esse registro, senhor presidente, que faço, Vossa Excelência sabe, não só pelo valor intrínseco e o trabalho que Vossa Excelência desenvolve, Vossa Excelência professor, estudioso, magistrado de carreira, mas também não posso deixar de registrar que o faço de coração pela amizade pessoal e pela admiração pessoal que tenho por Vossa Excelência e por vossa família. E cumprimento também a família de Vossa Excelência, porque todos nós sabemos que, nesses momentos, a nossa família é a base do momento difícil de estar nessa cadeira e de nos dar suporte nas horas que podemos passar com eles. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, eu sei que há até um passado, que já não é mais um passado recente, nesta Corte não se fazia registros de efemérides. Mas, de uns tempos para cá, passou a se tornar um marco dessa nova geração, né, dos membros da Corte, pós-Constituição de 88, registrar determinadas efemérides. Eu gostaria de pedir Vossa Excelência para registrar uma efeméride pelo valor do homem que eu vou fazer referência, não só o valor humanístico, não só o valor social e não só o valor daquilo que eu tive a oportunidade de aprender, viver e conviver com essa figura tão importante da história nacional e que, podemos dizer, também marcou o processo constituinte. E muito daquilo que nós guardamos na Constituição teve inspirações e trabalho e suor de Dom Paulo Evaristo Arnes. Senhor presidente, me permita 2 páginas de registro. Posso seguir, senhor presidente? Pode, evidente. Centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, que ocorreu 14 de setembro de 2021. Na semana passada, no dia 14, o Brasil celebrou os 100 anos de nascimento de um dos seus grandes líderes, de um dos seus maiores filhos, o cardeal da Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que nos deixou no ano de 2016. Dom Paulo é conhecido porque a sua memória é presente e a sua história e aquilo que ele construiu está entre nós. Por isso que eu falo no presente. Dom Paulo é conhecido pela maioria como a figura histórica que, com grande coragem, participou da luta pela redemocratização e pela reconstitucionalização do pacto fundante, que é a Constituição, que nós temos a obrigação de guarda, de 1988. Defendendo os direitos humanos, a redução das desigualdades no país. Dom Paulo foi muito mais que essa figura histórica e simbólica do Brasil democrático em que hoje vivemos. O arcebispo atual da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Scherer, definiu de forma precisa, em uma homenagem a Dom Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, o legado desse líder que sempre predicou com o exemplo. Abro aspas. Dom Paulo, portanto, é um homem de esperança, um homem de ação, um homem que tinha uma liderança extraordinária, quer na igreja, quer na comunidade urbana e na comunidade da nossa nação. Muita gente se inspirou em Dom Paulo para também arregaçar as mangas e lutar para que as situações contrárias à vida e contrárias à esperança pudessem ser superadas e se encontrassem novos ares. Fecho a citação de Dom Odilo. E digo que um homem de ação, de esperança e, acima de tudo, um exemplo que inspira e que deve continuar a inspirar a todos nós. Com coragem, denunciou a tortura e os assassinatos nos tempos sombrios dos anos 70. Realizou com a Comissão Justiça e Paz o projeto Brasil Nunca Mais,
para que não mais voltemos aos tempos de trevas. Sempre tenho presente uma atitude de impacto de Dom Paulo, quando o cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, em reação aos problemas sociais derivados da urbanização desordenada que houve em nosso país a partir da década de 50, em que as cidades começaram a ter uma favelização e o Estado não dava conta de chegar às periferias. Diante desse drama que começou na segunda metade do século XX, D. Paulo pôs à venda o Palácio Episcopal da Arquidiocese de São Paulo, ministro Fachin. Arrecadou, na época, em 1970, a 72, a cifra, sem atualização, não fiz atualização, de $1.700.000. E, a partir daí, ele começou a construir os centros comunitários e as igrejas na periferia, levando às pessoas aquilo que o Estado não levava. Esses centros comunitários, além de, obviamente, levar a palavra da igreja à periferia, levou e leva, evidentemente, dentro da linha católica, a evangelização. E lá foram construídos não só igrejas, para promover a paz, para promover a justiça e para fornecer abrigo e conforto a uma sociedade que saía da zona rural e se urbanizava sem organização. Além da igreja, levava a essas populações o centro comunitário, sempre uma quadra poliesportiva, que ficava aberta às crianças, aos adultos, à comunidade como um todo. E criava uma vida comunitária para aqueles que haviam deixado a zona rural, deixaram uma comunidade local para tentar a vida na metrópole, na industrialização, na urbanização. Cabe ressaltar a importância de exemplos como o de D. Paulo e atitudes que venham não apenas do Estado, mas da sociedade como um todo. É possível que a sociedade também realize um papel importante no atendimento dos desassistidos e nas falhas das obrigações por parte do Estado. Não poderia deixar aqui de registrar esse fato histórico tão importante, que marcou a passagem de D. Paulo pela Arquidiocese de São Paulo e que deixou esse importante legado para várias gerações de brasileiros ao longo desses quase 50 anos. D. Paulo era amor, era generosidade e também era esperança e era ação, como bem lembrou Dom Odilo Scherer. Seu legado é o da retidão, da coragem, da empatia e da compaixão. Predicou com o exemplo, e é de exemplos como o de D. Paulo que o Brasil precisa, para concretizar aquilo que nós somos guarda na Constituição Federal. O seu artigo 3º, que estabelece as metas da nossa sociedade. O artigo 3º é inequívoco, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. É inequívoco quanto aos objetivos fundamentais da sociedade a ser construída com justiça, liberdade, solidariedade. Uma sociedade que busque erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e promover o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. D. Paulo foi um guerreiro nessa luta e devemos a ele devotar nossas energias a essa construção de um Brasil justo e fraterno. Que os tempos de polarização e de ruído em que vivemos não nos tirem do caminho que D. Paulo indicou ao longo de sua vida. Muito obrigado, senhor presidente, por permitir-me fazer esse registro em sessão do Supremo Tribunal Federal. Eu é que agradeço, ministro Dias Toffoli. O registro feito por Vossa Excelência constará nos anais do nosso tribunal. Vossa Excelência tem a palavra agora para o relatório do feito de... Cumprimento agora, posso ter cumprimentado Vossa Excelência, a
presidente Rosa Weber, todos os colegas, ministra Carmen, os ministros presentes, seja pelo virtual, seja aqui fisicamente no plenário. Cumprimento ao Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, aos advogados que oficiam nesse feito, que já se encontram na sala virtual de julgamento, doutor Gustavo Naffer e doutor Eugênio Aragão. Na pessoa deles, cumprimento as advogados, cumprimento a todos os servidores, a imprensa, todos que nos acompanham, senhor presidente. Vou fazer um resumo do relatório e, após as sustentações, também me permita fazer um resumo do voto, que já fiz chegar aos gabinetes de vossas excelências, para facilitar o andamento dos trabalhos. Versão resumida do relatório. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida liminar ajuizada pelo Democratas, DEM, Partido da Social Democracia, PSDB, Partido dos Trabalhadores, PT, e Partido Popular Socialista, PPS, com o objetivo de confirmar a validade constitucional do artigo 15-A da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 12.034 de 2009. Eis o teor do preceito. Artigo 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Fecho a leitura do dispositivo. Os autores apontam a existência de controvérsia judicial relevante, já que a norma em questão estaria sofrendo interpretações díspares pelos mais variados órgãos do Poder Judiciário na nação brasileira. Citam como exemplo decisões proferidas pelo TJ de São Paulo, pelo STJ e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Relativamente ao mérito, os autores aduzem dois argumentos centrais. O primeiro dele diz respeito ao caráter nacional dos partidos políticos, contido no artigo 17, inciso 1, da Constituição, que seria apenas de ordem ideológica e não acarretaria a unificação da estrutura administrativa e financeira dos diretórios nacional, estaduais e municipais. O segundo argumento é no sentido de que o legislador, ao cuidar da configuração jurídica especial dos partidos políticos, teria definido que cada um dos seus órgãos partidários responde exclusivamente pelos atos que praticar, o que decorria não apenas do artigo 15-A da lei, objeto desta ação, como também de outros dispositivos do mesmo diploma legal. A exemplo, citam parágrafo 3º do artigo 28 e parágrafo 2º do 37. A AGU apresentou manifestação pela procedência do pedido, alegando a compatibilidade entre o dispositivo legal questionado e os postulados constitucionais relacionados à matéria. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento da controvérsia judicial relevante e, no mérito, pela improcedência do pedido. Ponderou que não existe justificativa constitucional para que se admita um regime patrimonial próprio e privilegiado para cada diretório partidário, o que comprometeria a fiscalização dos partidos políticos. Sustentou, assim, violação ao artigo 17.1 da Constituição e ao princípio da proporcionalidade. Requereu, em caso de improcedência do pedido, a declaração da inconstitucionalidade também da redação original do artigo 15-A da Lei 9.096, com redação da Lei 11.694 de 2008, a fim de afastar o efeito repristinatório indesejado. Foram deferidos os pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulados pelo Partido Verde e pelo Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Esse é o resumo do relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Convido agora para falar pelo requerente Partido dos Trabalhadores, o doutor Eugênio Aragão, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, egrégio Supremo Tribunal Federal, senhor ministro relator, ministro Dias Toffoli, senhores ministros, senhoras ministras, colegas advogados, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Em primeiro lugar, quero também aqui expressar em nome dos meus pares a grata satisfação de ter ouvido aqui o relatório Vossa Excelência, senhor presidente, pelo compor
o primeiro ano que se completa de sua gestão, e registrar, sobretudo, a importância desse Supremo Tribunal Federal nesses tempos que nós estamos vivendo. Não só naquilo que diz respeito ao funcionamento da Corte em plena pandemia, dando exemplo a outros tribunais deste país, como também ao enfrentar, né, aventuras antidemocráticas que visam abalar os fundamentos da nossa Constituição, os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, também quero me solidarizar com essa Corte dos ataques que tem sofrido, né, de forma injusta, sabendo perfeitamente como essa Corte tem mantido, ao longo dos anos, o equilíbrio e mantido também a tranquilidade, a segurança jurídica deste país, né, na aplicação da lei. Posto isso, senhor presidente, vou diretamente aqui, então, à sustentação da ABC 31. Esse dispositivo, o artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos, é de fundamental importância para a sobrevida dos partidos. Não se trata aqui de colocar em xeque o caráter nacional dos partidos, como quis o Ministério Público Federal no parecer da doutora Helenita Acioli. Aqui nós temos, na verdade, duas questões completamente diferentes. Uma é a organização interna dos partidos, do ponto de vista da sua execução administrativa, das instâncias de deliberação, né? Constituição traz implícita a ideia de que os partidos, ao acolherem necessariamente o princípio do Estado Democrático de Direito, também se organizem de forma democrática. E, por isso mesmo, cada instância partidária tem uma vida própria, uma vida política própria. E isso, claro, sem desmerecer a unidade programática do partido, esta sim de caráter nacional, precisamente para se evitar com a pulverização partidária regional e com a fragmentação regional ao comprometimento de se comprometer com isso a unidade nacional como um todo, né? Então, uma coisa é a questão programática. Sim, o partido tem um programa nacional, o partido ele tem uma vida política nacional, mas também tem sua vida política nos diversos estados e suas diversas para atender às especificidades dos problemas de cada unidade de governança. E para isso também, do ponto de vista administrativo, a cada instância partidária compete uma dotação própria, né, de recursos que vêm todos eles dos cofres públicos hoje, quase tudo vem praticamente, mas é destinado a cada instância e há uma gestão autônoma desses recursos, né? A instância nacional do partido não participa dos contratos que são firmados, celebrados a nível local, né? Ela não tem nenhuma ingerência nisso. E, aliás, tem sido um grande problema para nós, porque muitas vezes na fase cognitiva de processos em que se cobra a de implemento de contratos de instâncias estaduais, a instância nacional dessa parte não participa, né? E quando vem na fase de execução, lança-se mão dos recursos do Diretório Nacional, que não teve nenhuma oportunidade de falar, de expor as suas razões na fase cognitiva. Isso tem gerado, muitas vezes, situações extremamente constrangedoras e até, dentro do partido, acaba por existir, então, conflitos entre instâncias partidárias, o que não ajuda a unidade partidária, o que não ajuda, vamos dizer, nem sequer
a boa relação entre essas instâncias que são democraticamente constituídas. Por isso, Vossas Excelências, eu gostaria, então, de deixar aqui, por último, um pedido, portanto, pela procedência dessa ação, né, fundamental para dar segurança jurídica às diversas esferas partidárias, que se mantenha, portanto, plenamente vigente e plenamente constitucional o artigo 15A, como, aliás, tem sido já reiteradamente mantido esse artigo na sua validade, agora mais recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda temos problemas no Tribunal Superior do Trabalho, diante de uma equivocada analogia que se faz com organizações econômicas, né? Mas um partido não é uma organização econômica, ele tem uma estrutura e uma ontologia muito própria, né? E essa ontologia demanda a que, por força da democracia interna dos partidos, cada instância tenha a sua liberdade de ser, mas não pode transferir a responsabilidade por eventuais inadimplementos à instância que não participou dessa gestão. É assim que nós, portanto, nos manifestamos pela procedência dessa ação declaratória. Muito obrigado. O doutor Eugênio Aragão, que falou pelo Partido dos Trabalhadores, agora falará pelo requerente Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, o doutor Gustavo Canfer. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministros, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Como bem pontuou doutor Eugênio, que me antecedeu, esse tema é importante e deverasmente importante para os partidos políticos. Objetiva-se com essa declaração de constitucionalidade de que aquele que tem autonomia para gastar, autonomia para contratar, deva ser responsabilizado pela dívida que não salva, e não um terceiro que não participou daquilo. Aqui está em xeque a própria democracia interna dos partidos políticos. O Tribunal Superior Eleitoral tem evitado esforços para que os partidos pratiquem a democracia interna, que os seus órgãos municipais sejam eleitos, que os seus órgãos estaduais sejam eleitos, que diminua a quantidade de órgãos provisórios nomeados. Ora, se esses órgãos partidários municipais e estaduais são eleitos, e a eles compete prestar as contas dos órgãos municipais aos juízes das comarcas, os órgãos estaduais ao Tribunal Regional Eleitoral e o órgão nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, a eles também devem ser responsabilizados pelos contratos que celebram, pelas eventuais dívidas de que geram. É tão evidente isso que a Receita Federal do Brasil, quando ela classifica os órgãos nos seus CNPJs, independente do partido, independente da instância, são todos matrizes. Não são filiais. Não se trata de uma empresa com suas filiais em municípios, com suas filiais em estados. São representações independentes administrativa e financeiramente. Com todas as vênias, a opinião do parecer da Procuradoria da República, quando entende que não existe espaço para que existam células patrimoniais autônomas, porque não seria possível fiscalizar
Pelo contrário, quando se solidarizar uma dívida, aí sim não conseguirá fiscalizar. Porque a dívida gerada pelo municipal, que o nacional ou o estadual foi constrito judicialmente, pego de surpresa num bloqueio, ela foi saldada. Mas aquele que gerou a dívida e que deve provar à Justiça Eleitoral a fonte do recurso para saldar uma dívida, ele não será responsabilizado. Esse é um ponto importante. Em verdade, a responsabilização, ela vem para assegurar, sim, a transparência, a fiscalização, não apenas da contratação, mas do pagamento da dívida. Sabemos que solidariedade não se presume. Solidariedade decorre-se de lei. E, nesse ponto, não há solidariedade entre os órgãos partidários para a dívida. Como bem pontuado pelo colega que me antecedeu, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido. Mas vale destacar que o mesmo Tribunal Superior do Trabalho, quando editou a norma própria, que recepcionou o novo Código de Processo Civil, em que lá reproduz texto do Código de Processo Civil de 73, que havia previsão de que, quando da execução e constrição de bens, o juiz deve verificar se a dívida é de municipal, estadual ou nacional antes de um eventual bloqueio. O Tribunal Superior do Trabalho recepcionou esse dispositivo, não o afastou. Ora, temos então o reconhecimento dessa constitucionalidade, temos o reconhecimento dessa separação, dessa autonomia. E aqui nós defendemos que quem tem autonomia para gastar tem a responsabilidade de responder pelo gasto que cumpriu ou pelo gasto que não adimpliu. Sendo isso, agradeço a vossas excelências e o PSDB pede que seja julgado constitucional o artigo 15A da Lei 9.096, Lei dos Partidos Políticos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo Kanfer, que falou pelo Partido da Social Democracia. Agora convido para assumir a tribuna virtual o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que também disporá do seu tempo regimental para a sustentação do seu parecer. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, senhor ministro relator Dias Toffoli, senhores advogados e advogadas, servidores e servidoras. A ação declaratória de inconstitucionalidade visa confirmar a validade do artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos, cujo teor estabelece que, abro aspas, a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Inicialmente, quero ressaltar que, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral da República, constante dos autos, exarado em 2013, seja pela improcedência do pedido, o entendimento deste Procurador-Geral é distinto daquele outro.
com a devida vênia da colega que subscreveu a peça, à época, o entendimento adotado naquela manifestação não me parece que induza ao convencimento de que o preceito legal viole o caráter nacional dos partidos políticos, tal como consagrado no artigo 17, inciso 1 da Constituição. O caráter nacional das agremiações há de ser compreendido no plano programático e numa linguagem mais clássica ou tradicional, no sentido ideológico, mas a atuação partidária nos planos administrativo, financeiro, civil, trabalhista e até mesmo na formação de coligações eleitorais é de índole municipal, estadual, distrital e nacional, segundo o modelo federativo. Sabemos, na defesa de grandes nomes do direito constitucional, que os princípios estruturantes definem o núcleo do sistema constitucional. E, neste particular, os partidos se estruturam e se organizam no modelo federativo adotado na nossa lei maior. Nestas searas, portanto, há de ser reconhecida a autonomia e a responsabilidade de cada esfera partidária. A criação de órgãos partidários municipais e estaduais é uma obrigação que decorre da legislação federal na sequência da forma de Estado adotada na República Federativa do Brasil. O Código Eleitoral somente permite o registro de candidatos se houver órgão partidário registrado na circunscrição do pleito eleitoral. Assim, para que um partido possa expandir sua atuação política, lançando candidatos nos diversos pleitos eleitorais, será necessário constituir órgãos municipais e estaduais. E, nesse particular, a formação de órgãos municipais, estaduais ou regionais é fundamental para a legitimidade material do poder político nas democracias representativas como a nossa, manifestada a vontade popular ou soberania popular sempre de baixo para cima. É o povo que constitui o consenso social e, assim, há de orientar as classes dirigentes quanto aos seus anseios, projetos e escolhas de políticas públicas a serem adotadas pelos eleitos em períodos certos, normalmente de 4 anos. A expansão da atividade política da agremiação partidária por um número mínimo de unidades federativas é essencial para viabilizar candidaturas em âmbito nacional. Porém, o caráter nacional da atividade política do partido não implica responsabilidade solidária entre os órgãos da agremiação em seus diferentes níveis. O partido político, como todos sabem, tem natureza jurídica de pessoa de direito privado, mas goza da capacidade eleitoral quando obtém o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. Nas agremiações coexistem, pois, a unidade que se busca no universo da sua intimidade, que é a diversidade de posições que deve orientar os seus programas, as suas plataformas, as suas diretrizes legitimamente estabelecidas. Enquanto a dimensão programática tende a uma homogeneidade nos âmbitos administrativos, financeiros, civil e trabalhistas, estes são marcados pela diversidade decorrente da autonomia dos seus correlatos órgãos locais e regionais, sempre em busca do consenso social. No âmbito doutrinário, este procurador-geral já teve a oportunidade de assinalar a íntima relação entre a autonomia partidária como valor constitucional e o próprio Pacto Federativo. Em reflexões acadêmicas, no que concerne ao caráter nacional e à autonomia partidária, registrei que a Constituição Federal estabelece um modelo federativo para as respectivas unidades e aos partidos políticos pela imposição de caráter nacional, com estrutura, organização e funcionamento através de diretórios devidamente organizados, ainda que provisoriamente, e este é um tema
que não se discute nesses autos, mas certamente é muito importante para o sistema partidário brasileiro. E completo. E que, da mesma forma que as unidades da federação, as agremiações partidárias receberam do Constituinte de 88 a outorga da autonomia constitucional, da qual emergem as competências a serem respeitadas pelas demais instâncias partidárias, sob pena de violação ao princípio constitucional da não intervenção, princípio sensível que vai completar o núcleo do sistema constitucional no que toca aos princípios constitucionais estruturantes. Portanto, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, senhor ministro relator, os órgãos partidários municipais e estaduais têm, pois, autonomia emanada diretamente da Constituição, em especial do Estado Democrático de Direito. Noutras palavras, não são filiais ou sucursais da estrutura nacional do partido. Uma agremiação partidária não é uma sociedade empresária. O diretório nacional e diretórios locais não formam, por conseguinte, um bloco econômico. Órgãos partidários não estão subordinados entre si em assuntos que se caracterizem como de natureza interna corporis, notadamente na área administrativa, financeira, civil e trabalhista. A título de exemplo, um diretório local não carece de permissão do Diretório Nacional para celebrar um contrato de prestação de serviço ou para contratar um empregado, ou mesmo a locação de um prédio. Nessa perspectiva, não me parece razoável admitir que a responsabilidade por contratações feitas por um diretório local ou regional recaia sobre a esfera nacional do partido, ou inversamente, pois todas as unidades dos partidos devidamente organizados, registrados no TSE, tanto com capacidade jurídica, inclusive com a eleitoral, gozam da autonomia constitucional que lhe defere o artigo 17 da Lei Maior. Eventual inadimplemento de obrigações por parte de esferas municipais, estaduais, distrital ou nacional, há de ser resolvido no âmbito de cada uma delas, respondendo, assim, pelas respectivas relações obrigacionais. O artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos, na redação dada pela Lei 12.034 de 2009, refletiu a preocupação do legislador em, por um lado, assegurar a autonomia das diferentes esferas partidárias e, por outro, preservar a rigidez da agremiação partidária, que não pode ser sancionada em âmbito nacional por atos praticados por seus agentes locais ou regionais. O sistema jurídico brasileiro é estruturado na perspectiva que ilícitos praticados por órgãos partidários locais ou regionais não atingem a agremiação na esfera nacional. Essa é a lógica normativa do sistema que está presente não apenas no artigo 15A, mas também como em outros dispositivos da lei. Estender ao órgão nacional a responsabilidade por condutas praticadas pelos órgãos municipais e estaduais é medida que estimularia gestões temerárias, eis que o órgão nacional estaria sempre de prontidão para saldar os compromissos assumidos nos âmbitos locais e regionais. De maneira ilustrativa, figure-se que um dado diretório municipal, diante de divergências com a direção nacional, assuma obrigações que extrapolem a sua própria capacidade financeira, com manifesto propósito de atingir a esfera nacional e comprometer as finanças do partido. Ou uma situação hipotética, extrema, em que o diretório local receba recursos financeiros de procedência estrangeira para ensejar a extinção do partido político. Logo, responsabilizações patrimoniais por dívidas não transcendem o órgão que as originou. Parece-nos ser esta a melhor posição, data vênia. Não há responsabilidade solidária entre os órgãos de direção partidária em instâncias distintas. O dispositivo legal, objeto da ação, não viola, pois, o sistema constitucional. A presunção de constitucionalidade, data vênia, há de ser confirmada. Em face do exposto, este Procurador-Geral se manifesta pela procedência do pedido com a pronúncia da constitucionalidade do artigo 15A da Lei 9.096 de 1995. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.
Obrigado a todos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Eu agora retorno a palavra ao relator, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, saúdo novamente os oradores, os advogados, o doutor Eugênio e o doutor Gustavo, e o procurador-geral, doutor Augusto Aras, que veio de mudar a posição da Procuradoria, que antes se manifestara pela improcedência e agora, em sua manifestação, pontua pela procedência. Vou a um voto resumido, senhor presidente, que durante a leitura ainda procurarei resumir mais ainda, saltando algumas citações, haja vista que vossas excelências têm na bancada e nos gabinetes a íntegra. Preliminarmente, observo que, desde o julgamento da ADC número 1, relator Moreira, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial relevante, antagonismo interpretativo em tal proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos. Sem a demonstração desse requisito, a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo. E cito aqui precedentes. Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, que aplicam ou afastam integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória. Verifico que os precedentes corrigidos aos autos são representativos das orientações jurisprudenciais predominantes em cada um dos mencionados tribunais, estando a divergência judicial bem delimitada pelas ementas. E aí, senhor presidente, eu vou, se me permitir, omitir a leitura das ementas, haja vista que vossas excelências as têm em mãos. E digo mais adiante, como se percebe, no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que a responsabilidade pelas dívidas constituídas individualmente cabe, com exclusividade, ao respectivo órgão partidário, seja ele municipal, estadual ou nacional, que tiver dado causa ao descumprimento da obrigação. Por outro lado, no Tribunal Superior do Trabalho, a orientação predominante é no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre o Diretório Nacional e os diretórios municipais ou estaduais. Nesse contexto, senhor presidente, reputo presente controvérsia judicial relevante acerca da aplicação do dispositivo em tela. E por isso, senhor presidente, eu conheço da ação. Não sei se vossa excelência destacaria essa parte ou se eu já posso seguir. Pode prosseguir. Pois não, então eu sigo ao mérito do voto. Conheço da ação. No mérito, a redação atual do 15A preconiza que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. A norma objeto desta ação existe desde 12 de junho de 2008, quando a Lei 11.694 acrescentou o artigo 15A, Lei 9.096 de 95. Originariamente, o dispositivo legal continha regra similar à atual, mas se referia apenas à responsabilidade civil. Corre-se da justificativa do respectivo projeto de lei, PLS 564 de 2007, do senador Jarbas Vasconcelos, que referida norma tinha o escopo de impedir que os diretórios nacionais e estaduais dos partidos políticos fossem surpreendidos por medidas judiciais constritivas, notadamente por penhoras eletrônicas oriundas de processos de execução ou de conhecimento, dos quais esses órgãos partidários não participaram, nem sequer tiveram conhecimento.
registre-se que o mesmo projeto de lei, paralelamente, propôs a alteração do CPC de 73 para incluir, entre os bens impenhoráveis, os recursos do fundo partidário, artigo 649, inciso 11, bem como para explicitar que o procedimento de penhora eletrônica deve ser aplicado apenas em relação ao órgão partidário que contraiu a dívida ou é responsável pelo dano e sua respectiva indenização. Artigo 655-A, parágrafo 4º. Consigno ainda que somente com a edição da Lei 12.891/2013 houve acréscimo de um parágrafo único ao aludido dispositivo, eis o seu teor, parágrafo único. Órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza civil ou trabalhista. Feitas essas breves considerações sobre a gênese da norma e após o exame detido da matéria submetida à apreciação, não vislumbro nenhuma incompatibilidade entre a norma objeto desta ação e o texto constitucional vigente. Conforme procurarei demonstrar, a regra questionada nestes autos não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo. Trata-se, assim, a meu ver, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Judiciário a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. Pelo artigo 17.1 da Constituição, exige que o partido político tenha caráter nacional. A Constituição não explica, no entanto, o que seria esse caráter nacional. Nem tampouco estabelece qualquer critério ou parâmetro para a sua definição pela legislação ordinária. Nada obstante, a Lei 9.096, ao dispor sobre os partidos políticos, preceitua que a ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com o seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Artigo 5º. Estipulando no parágrafo 1º de seu artigo 7º que tem caráter nacional o partido político que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partidos políticos correspondente a, pelo menos, 0,5 ou 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos brancos e os nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados com um número mínimo de 0,1%, 0,1%, do eleitorado que haja votado em cada um deles. Redação esta dada pela Lei 13.165/2005. Estou certo de que a compreensão do conteúdo e do alcance da expressão caráter nacional, contido no 17.1, perpassa pela história do desenvolvimento dos partidos políticos e, conforme já salientei no julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade 4.430 e 4.795, pela histórica dificuldade do surgimento e fortalecimento de partidos nacionais, diante da inegável força das autoridades locais. Começo, então, por recordar o que foi dito por ocasião do mencionado julgamento. Durante o Brasil colônia, a ideia mais próxima de posições partidárias, embora eles mais se aproximassem de simples facções, para usar a expressão de Afonso Arinos, se configurava no debate entre o grupo republicano, defensor da independência, e o dos corcundas, portugueses regressistas. Relativamente ao período imperial, informa Samuel Naspolini que, nos primeiros anos de sua vida independente, a nação brasileira não conhecia partidos propriamente ditos. Foi durante o período regencial, 1831-1840, em razão da ausência temporária do poder moderador, que surgiram com força as primeiras tendências de opinião relativamente estáveis. Subcitação: os restauradores unir-se-iam paulatinamente à ala moderada do pensamento liberal brasileiro, os regressistas, advogando, sobretudo, a centralização do poder no Rio de Janeiro, enquanto uma maior autonomia para as províncias e uma interpretação ampliativa das liberdades públicas reconhecidas pela Constituição de 1824 eram princípios defendidos pela corrente oposta à dos liberais autênticos, e cito a fonte. Disse eu então naquele julgamento. Desses grupos surgem os 2 grandes partidos do Império, os partidos conservador e liberal, que divergiam sobretudo em relação ao grau de centralização política do Império e ao poder deferido às províncias.
Com a República e a adoção do federalismo, sobressaem as antigas províncias, agora Estados-membros. Afonso Arinos lembra que a mentalidade republicana era federal, em primeiro lugar. Em segundo, antipartidária no sentido nacional, tendo a nova elite republicana verdadeira ojeriza hostilidade aos partidos nacionais. Cito a fonte. Em consequência disso, ganham poder e espaço as oligarquias rurais regionais, sobressaindo, conforme retratado por Vitor Nunes Leal, em sua clássica obra Coronelismo, Enxada e Voto, a chamada política dos governadores, cujo elo primário era a política dos coronéis. Com o coronelismo e seu inerente sistema de reciprocidade, dá-se a manipulação do voto pelos chefes locais, em torno dos quais se regimentavam as oligarquias locais. Nas palavras de Nunes Leal, abro aspas, essa poderosa realidade reflete-se de modo sintomático na vida dos partidos, agravando os embaraços que lhes advêm da organização federativa do país. Fecho a citação. Com efeito, digo então, o eleitorado era dominado pelas situações estaduais. A base da política era o domínio dos governadores sobre o voto. Deixava-se de lado a ideia de partidos nacionais, que poderiam trazer riscos para a autonomia dos estados. E surgiram, então, os famosos PRs, partidos republicanos, em quase todo o Brasil. Cito mais uma vez aqui Afonso Arinos. Por outro lado, também explica Samuel Naspolini que a atividade partidária, conquanto exista naquele período, desenvolve-se em termos estritamente regionais, tratando-se, no mais das vezes, de grupos oligárquicos reunidos em torno de um líder ou família. As iniciativas pioneiras de partidos nacionais, todas elas genuinamente parlamentares, malogram. Assim, o Partido Republicano Federal, de Francisco Glicério, 1893-1897, o Partido Republicano Conservador, de Pinheiro Machado, 1910-1914, e o Partido Republicano Liberal, de Rui Barbosa. Dominam a cena política os partidos republicanos regionais dos dois estados mais ricos da Federação, São Paulo e Minas Gerais, que, de forma praticamente ininterrupta, se revezam na presidência da República por cerca de 40 anos, cito a fonte. E digo, de igual modo, juridicamente, os partidos então existentes não tinham sequer disciplina específica, fundavam-se no direito geral de associação civil, portanto, regulado pelo, então, Código Civil de 1916. Foi somente após a Revolução de 1930 e de suas históricas consequências no direito eleitoral nacional, com a edição do Decreto 21.076 de 1932, o primeiro Código Eleitoral brasileiro, que se passou a ter um instrumento jurídico nacional, reconhecendo a existência jurídica dos partidos políticos e regulando o seu funcionamento. De acordo com esse regramento, os partidos podiam ser, artigo 18, permanentes, adquirindo personalidade jurídica mediante inscrição no registro a que se refere o artigo 18 do Código Civil. 2. Provisórios, formados transitoriamente para disputar as eleições, ou 3. Equiparados às associações de classe legalmente constituídas. Segundo aquele dispositivo legal, eram admitidas ainda as candidaturas avulsas, artigo 88, parágrafo único, desde que requeridas por um número mínimo de eleitores e permitidos os partidos estaduais. Mudanças como essas não surtiram o efeito de um dia para o outro, nas palavras de Afonso Arinos novamente. A nacionalização dos partidos, disse ele, só poderia vir mais tarde. Não estava ainda dentro da mentalidade da época. Seria fruto da evolução natural do pensamento político e também da experiência centralizadora da ditadura. Cito a fonte. Como esperado, o domínio dos partidos estaduais perdurou, como lembra Samuel Naspolini, não obstante o surgimento de algumas novas legendas derivadas de rupturas nas oligarquias locais, produzidas pelo movimento de 1930, tais como o Partido Democrático Paulista e o Partido Libertador Gaúcho. Disse Naspolini, esses tímidos avanços refletem, a bem da verdade, muito da origem social e ideológica dos revolucionários, divididos entre o movimento tenentista, reformador, mas, por essência, avesso ao pluralismo e aos partidos políticos e oligarquias regionais, como a mineira e a gaúcha,
que enxergavam na Revolução apenas um instrumento para apear do poder federal a elite cafeicultora paulista, cito a fonte. Com o golpe de 1937, um dos primeiros atos do Estado Novo foi a edição do Decreto-Lei nº 37, de 2 de dezembro de 1937, que dissolveu compulsoriamente todos os partidos políticos, cominando penas severas aos seus transgressores. Esse Decreto-Lei somente foi revogado com a edição, em 1945, já no final da ditadura Vargas, mas se beneficiando de sua influência centralizadora, do Decreto-Lei número 7.586, também conhecido como Lei Agamenon Magalhães, com o qual, finalmente, se passou a exigir dos partidos políticos uma atuação em âmbito nacional. Mais uma vez, volto a Afonso Arinos. Neste ponto, a influência centralizadora do Estado Novo foi benéfica. Aquilo que não tinha conseguido a Constituinte de 1934, o reconhecimento solene dos partidos como instrumento de governo e a imposição do seu caráter nacional, a Constituição de 1946 já encontra feito, através da lei eleitoral da ditadura. Continua ele, e achando o caminho aberto, não teve mais que conservá-lo, o que fez sem dificuldades. Foi, não há dúvida, um grande passo, o Decreto 7.586. O processo histórico da nacionalização dos partidos achou nesse diploma uma acolhida estimulante para seu desenvolvimento. As condições gerais eram mais favoráveis a essa acolhida. Progredira a mentalidade partidária e se enriquecera com a experiência de 32-37. Procurava-se, então, estimular a mentalidade partidária, digo eu, nacional, impondo a criação de partidos em bases nacionais. Buscava-se, com isso, diminuir a força das elites regionais, afastando-se juntamente com os partidos estaduais, à sombra das disputas locais e a possibilidade de captura do poder central por partido de caráter fracionário, interesse fracionário. Pois bem, retomo, então, para o voto de hoje e digo, como se observa, a exemplo que se verificou no restante do mundo, também no Brasil, os partidos políticos se firmaram como realidade social e política ao longo da história. A peculiaridade aqui é que, aqui, eles nasceram como entidades eminentemente regionais ou locais, sendo o processo de sua nacionalização gradual e paralelo à sua própria institucionalização. E, conquanto a exigência constitucional contida no artigo 17.1 decorra nitidamente da ausência de uma tradição partidária nacional, dado a força das bases eleitorais regionais, o significado da expressão constitucional caráter nacional não se restringe ao determinado pela origem histórica, nem tampouco está circunscrita a ideia de que é nacional o partido que tem atuação em âmbito nacional, sendo essa apenas uma possível manifestação do caráter nacional. Por ocasião do julgamento da ação direta 5.311, que tinha por objeto as novas condições legais para a criação, fusão e incorporação de partidos políticos trazidas pela Lei 13.107 de 2015, ao alterar o parágrafo 1º do 7º da 9.096/95 e o parágrafo 9º do 29 da Lei 9.504, artigo 29, parágrafo 9º, esta Corte entendeu que, abro aspas, são constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, desde que não haja afronta ao princípio da igualdade ou qualquer ingerência em seu funcionamento ou argumento de que, sob aspas, a determinação constitucional do caráter nacional dos partidos políticos objetiva é impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como legendas de aluguel, fraudando a representação base do regime democrático. Fecho sob aspas, que está em julgamento do Pleno de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Naquela oportunidade, daquele julgamento citado, usarei voto divergente, por entender que não havia correlação lógica entre o requisito da ausência de filiação partidária para o apoiamento e o critério do caráter nacional da nova legenda. Requisito esse ainda existente na atual redação do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.096. E, ao fazê-lo, acabei anunciando, mesmo que por via transversal, que se deve conferir à expressão caráter nacional
compreensão mais ampla que a consagrada tradicionalmente. Refletindo sobre essa temática novamente, encontro ainda mais elementos para reforçar o entendimento outrora apenas esboçado. Digo, então, que, a meu ver, embora o caráter nacional se manifeste pela existência de um apoiamento eleitoral mínimo ou pela existência de ramificações espraiadas pelo território nacional, nisso não se esgota o seu significado. É preciso que se compreenda essa expressão constitucional como qualidade inerente ao partido político que possua plataforma ideológica ampla e coerente, idealizada para todo o país, e não apenas para a parcela dele, dentro da qual sejam articulados coordenadamente projetos políticos e programas de ação e de repercussão nacional. O caráter nacional se traduz, em última instância, no anseio social e político pela formação de uma identidade político-ideológica que efetivamente informe e conduza a vida pública de todo o país, irradiando e fornecendo projetos políticos, programas de ação que, transcendendo as peculiaridades e vicissitudes regionais e locais, tenham ressonância nacional e, assim, ambicionem intervir e, de fato, intervenham nesse círculo mais amplo de um poder que extravasa os limites dos entes subnacionais. Nas palavras precisas de Mesaroba, o sentido do caráter nacional do partido vincula-se à exigência de um programa político partidário que contenha propostas voltadas mais para o conjunto do território brasileiro do que para a obrigatoriedade de se construir uma estrutura partidária que contenha ramificações organizacionais em algumas unidades da federação. O espírito do caráter nacional impõe que os partidos tenham compromissos voltados, acima de tudo, para a construção de projetos políticos que envolvam o conjunto do país e não os interesses de pequenos grupos ou frações locais. Cito a fonte. Também cito Guilherme Gonçalves, que observa sobre o caráter nacional dos partidos. Vincula-se à necessidade de programa político partidário que contenha propostas voltadas para o conjunto do território brasileiro e não tanto a obrigatoriedade de se constituir uma estrutura partidária que contenha ramificações organizacionais em algumas unidades da federação. Por conta dessa exigência constitucional, nosso sistema impede partidos regionalistas, a exemplo da possibilidade de constituição de um partido para lutar pela secessão do território brasileiro. Movimento, da década de 1990, que é citado por esse autor, conhecido como O Sul é Meu País, e cito a fonte. Digo, então, que é justamente essa identidade político-ideológica de ressonância nacional que constitui a essência, o espírito da expressão caráter nacional, contida no 17.1 do texto constitucional. Pensando assim, como busca pela preservação de uma identidade político-ideológica ampla, vocacionada à defesa dos interesses de todo o país, e, por que não dizer, tendente à defesa da unidade da Federação Brasileira, o caráter nacional não guarda qualquer relação com a regra de responsabilidade de que cuida esta ação. Com efeito, as agremiações partidárias não são monolíticas, ao contrário, elas se apresentam como organizações de múltiplos níveis que refletem o modelo brasileiro de Estado federal, tendo incrustada em sua estrutura órgãos partidários dotados de autonomia funcional, administrativa, financeira e operacional, com liberdade e capacidade jurídica, e assim, nos termos da lei, aptos a praticar atos civis e a responderem por eles, o que, além de não ofender a exigência constitucional de que os partidos tenham caráter nacional, encontra respaldo constitucional no princípio da autonomia político-partidária, artigo 17, parágrafo 1º. A Constituição de 88 consagrou no seu 17, parágrafo 1º, o princípio da autonomia partidária, segundo o qual os partidos políticos podem definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, redação conforme emenda constitucional 52 de 2017. E aqui preleciona José Afonso da Silva que, por força desse princípio constitucional, os partidos, abro aspas, podem estabelecer órgãos internos que lhes aprouverem, podem estabelecer as regras que quiserem sobre seu funcionamento, podem escolher o sistema que melhor lhes parecer para a designação de seus candidatos, convenção mediante delegados eleitos apenas para o ato, ou com mandatos, ou escolha de candidatos mediante votação da militância, podem estabelecer os requisitos que entenderem sobre filiação e militância, podem disciplinar do mesmo modo, a seu juízo, seus órgãos dirigentes,
pode determinar o tempo que julgarem mais apropriado para a duração do mandato de seus dirigentes. E cito a fonte. Como já bem destacado por esta Corte em julgamento da ação direta 1407, ministro Celso de Mello, Sua Excelência diz: o postulado constitucional da autonomia partidária criou em favor dos partidos políticos, sempre que se tratar da definição de sua estrutura, de sua organização ou de seu interno funcionamento, uma área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do poder público. Há, portanto, um domínio constitucionalmente delimitado que pré-exclui, por efeito de expressa cláusula constitucional, artigo 17, parágrafo 1º, qualquer possibilidade de intervenção legislativa em tudo o que disser respeito à intimidade estrutural, organizacional e operacional dos partidos políticos. Fecho a citação. Digo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, na mesma linha de intelecção, reconhece que assuntos afetos à estrutura interna, organização e funcionamento dos partidos são matérias interna corporis. E aqui eu cito o acordo TSE 15.384, relator, o ministro Edson Vidigal. É preciso registrar, contudo, essa capacidade de autodeterminação dos partidos, da qual são corolários a capacidade de se auto-organizar e de se autodirigir, não é absoluta. Ela encontra limites nos princípios constitucionais referentes à soberania nacional, ao regime democrático, ao pluripartidarismo e aos direitos da pessoa humana, bem como na proscrição de utilização de organização paramilitar para fins político-partidários. Artigo 17, parágrafo 4º. Além disso, a autonomia político-partidária de um partido encontra limites na autonomia do outro partido, cabendo à lei regular as relações entre dois ou mais deles. Isso está na ação direta 1465, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Digo que é justamente a atenção ao princípio da autonomia partidária que a Lei 9.096 preceitua que o Estatuto do Partido deve conter, dentre outras normas, sobre o modo como se organiza e administra a definição de sua estrutura geral, bem como a identificação, composição e competência dos órgãos partidários, a duração dos mandatos e o processo de eleição de seus membros, além de disciplinar os critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido. Ademais, segundo esclarece o artigo 11, parágrafo único do mesmo diploma, os órgãos partidários das distintas esferas possuem capacidade judiciária. Assim sendo, os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais. Os credenciados pelos órgãos estaduais somente os representam perante o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais do respectivo Estado, Distrito Federal ou território. Semelhantemente, os credenciados pelos órgãos municipais só os representam perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Na mesma esteira, dispõe o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9.096, que os partidos políticos podem criar órgãos com inscrição própria perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. E conforme estabelece a Instrução Normativa número 1863, de 27 de dezembro de 2018, da Receita Federal do Brasil, a inscrição dos partidos políticos no CNPJ ocorre por meio de seus órgãos de direção nacional, regional e local, cadastrados exclusivamente na condição de estabelecimento matriz, cada qual é credenciado na Receita Federal como um estabelecimento matriz. Artigo 3º, isso está no artigo 3º, parágrafo 7º, dessa Instrução Normativa 1863, de 27 de dezembro de 2018, da Receita Federal do Brasil. Digo também, por último, nos termos do artigo 30 da Lei 9.096, o partido político, por meio de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, devem manter escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, a fim de possibilitar a prestação de contas em separado à Justiça Eleitoral. Depreende-se dessa sistemática legal que, não obstante a ampla liberdade que dispõe para auto-organizar, os partidos políticos devem se estruturar em níveis nacional, estadual e municipal, seguindo, basicamente, o modelo da divisão política administrativa da Federação Brasileira. Conforme observa Marcos Leonardo Correia Rodrigues, abro aspas, a organização interna dos partidos e os seus órgãos de deliberação seguem a divisão federativa,
estruturada em diretórios nos níveis municipal, estadual e nacional, cujos órgãos mais importantes são os de deliberação, convenções, e de direção, diretórios e comissões executivas. Formalmente, as instâncias nacional e subnacionais dos partidos são concebidas da base para o topo, isto é, do nível municipal ou nacional. Na prática, as instâncias superiores podem intervir nas hierarquicamente inferiores. Cito a fonte. Prossegue o autor ainda. A organização dos partidos não é produto apenas da ação de elites políticas. Partidos também são formados pelo contexto histórico e pelo ambiente institucional em que operam. No Brasil, até 1995, os partidos tiveram sua estrutura interna conformada pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a famosa LOPP, o LOP, de 1971, cuja legislação rígida os tornava muito semelhantes, à exceção do PT, diz o autor. A estrutura, continua o autor, partidária referendada pela LOP, estabelecia o desenho institucional básico que os partidos deveriam possuir, o que levava ao engessamento organizacional e à padronização das estruturas partidárias. Por outro lado, replicava a estrutura federativa do Estado na organização dos partidos, tornando-os mais descentralizados, mesmo com a autonomia organizativa concedida aos partidos pela promulgação da nova Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 de 1995, eles continuaram se organizando nos 3 níveis federativos, federal, estadual e municipal. Cito a fonte, fecho a citação. E digo, tendo em vista essa configuração interna diferenciada e especial dos partidos, os respectivos diretórios detêm autonomia funcional, administrativa, financeira, operacional nos termos do respectivo estatuto, possuindo inclusive liberdade e capacidade jurídica para a prática de atos civis, como, por exemplo, alugar imóveis, contratar pessoas ou serviços, sem que isso importe vulneração do caráter nacional do partido político. Veja que, relativamente a esse caráter nacional e para resguardá-lo, a legislação prevê mecanismos de intervenção dos órgãos partidários de nível superior nos órgãos hierarquicamente inferiores. Eis o que preceitua o parágrafo 2º do artigo 7º da 9.504. Artigo 7º. As normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 2º. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Geralmente, digo eu, as intervenções são justificadas por violações programáticas, pela necessidade de manutenção da linha político-ideológica ou de observância da regulamentação partidária sobre coligações e alianças, ou então, para a reorganização financeira. Não se pode olvidar, senhoras e senhores ministros, que os partidos políticos possuem natureza peculiar, até mesmo em razão da nobre função que desempenham para a manutenção e o aperfeiçoamento do regime democrático. Como explicou o ministro Gilmar Mendes no julgamento da ação direta 1351, cito, abro aspas, os partidos políticos são importantes instituições na formação da vontade política. A ação política realiza-se de maneira formal e organizada pela atuação dos partidos políticos. Eles exercem uma função de mediação entre o povo e o Estado no processo de formação da vontade política, especialmente no que concerne ao processo eleitoral. Mas não somente durante esta fase ou período. O processo de formação da vontade política transcende o momento eleitoral e se projeta para além desse período. Enquanto instituições permanentes de participação política, os partidos desempenham função singular na complexa relação entre o Estado e a sociedade. Como nota Green, se os partidos políticos estabelecem a mediação entre o povo e o Estado, na medida em que representam lideranças pessoais e programas para a eleição e procuram organizar as decisões do Estado consoante as exigências e as opiniões da sociedade, não há dúvida de que eles atuam nos 2 âmbitos. Cito a fonte. Agora cito André Ramos Tavares, que cita Gomes Canotilho. Abro aspas. Os partidos políticos são associações privadas com funções constitucionais, já que a Constituição, além de reconhecer aos partidos políticos um direito fundamental de participação política e instituir quase um monopólio partidário de representação política, os partidos também não são órgãos do povo, nem titulares de poder do Estado. Cito a fonte, curso de Direito Constitucional.
Pois bem, digo eu agora novamente, como veremos, a legislação ordinária não ficou indiferente a essa natureza peculiar dos partidos políticos marcada, características especial e diferenciadas, razão pela qual lhes conferiu um regime jurídico diferenciado e apropriado às suas especificidades, mormente tendo em vista a sua apresentação como organização multinível. O dispositivo legal objeto da presente controvérsia preceitua que a responsabilidade civil e trabalhista caberá exclusivamente ao órgão partidário que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, excluída a responsabilidade solidária de outros órgãos de direção partidária. Nas palavras de Rui Stocco, abro aspas, a noção da responsabilidade pode ser aurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social estratificado, revela-se, pois, como algo inarredável da natureza humana. Cito a fonte. E a expressão responsabilidade civil, digo, conforme dicção de Plácido e Silva, traduz, abro aspas, dever jurídico em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais que lhe são impostas, onde quer, portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa, de ressarcir danos, de suportar sanções legais ou penalidades. Há a responsabilidade em virtude da qual se exige a satisfação ou cumprimento da obrigação ou da sanção. Cito a fonte. Pois bem, feitas essas breves anotações conceituais, observo que a regra da responsabilidade de que se cuida nesta ação não existe isoladamente. Com efeito, a Lei 9.096/95 estipula outras normas no sentido de eximir as demais esferas partidárias de responsabilidade pelos individualmente praticados por apenas uma delas. É o caso dos artigos 28 e 37, cujo teor passo a ler. Artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito e julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Parágrafo 3º. O partido político em nível nacional não sofrerá suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Parágrafo 4º. Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com o órgão de outra esfera partidária. Parágrafo 5º. Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 3 do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for do órgão partidário regional ou municipal. Artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Parágrafo 2º. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Digo que, semelhantemente, dispõe o Código de Processo Civil ao preceituar que só estão sujeitos à execução os ativos financeiros do órgão partidário que houver contraído a dívida ou dado causa ao dano, e não os depósitos em dinheiro e as aplicações financeiras vinculadas ao órgão partidário de nível superior ou ao respectivo partido político. É o que dispõe o 854, parágrafo 9º. Leia o parágrafo 9º. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Nesse contexto normativo, digo eu, creio acertado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
desde antes da disciplina imposta pela Lei 11.694 de 2008, não existia solidariedade entre as esferas partidárias municipal, estadual e nacional quanto às dívidas individualmente constituídas. E cito aqui dois acordos relatados pela eminente ministra Maria Isabel Galotti. Como bem salientou naquele julgamento o ministro Paulo de Tarso Severino, em decisão monocrática proferida no RESP 1.723.624, disse Sanseverino, abro aspas, bem se vê que o legislador assim o fez para que, quando da atribuição de responsabilidade interna entre os seus órgãos, municipal, estadual ou nacional, ou mesmo quando da exclusão das sentenças prolatadas contra a pessoa jurídica demandada, ou seja, contra o partido político, não fosse alcançado o patrimônio dos demais órgãos, pois remunerados mediante repartições de fundo partidário em conformidade com o que disposto nos estatutos. Destacou Sua Excelência, o partido político detentor de personalidade jurídica que se fez representar na forma de seus estatutos não poderia, sim, ao cumprir a decisão, a condená-lo a pagar determinado serviço ou a indenizar determinado dano, avançar sobre valores das demais esferas partidárias, senão daquela esfera que teria praticado o ilícito contratual ou absoluto. Nem o juízo, ao promover a penhora, poderia bloquear valores próprios dos demais órgãos que compõem a pessoa jurídica. A conclusão do acórdão recorrido, diz ele, de que a responsabilidade de cada órgão partidário for apenas reconhecida em 2008, entendo, disse ele, não se sustenta, pois desde o artigo 28, parágrafo 3º da Lei 9.096, vigente desde 1998, ela já era rechaçada em relação aos valores relativos ao fundo partidário. Ao menos desde 1998, estava claro na lei que apenas o patrimônio vinculado ao diretório causador do dano ou quem inadimplira com as suas obrigações é que deveria responder pelo ressarcimento ou adimplemento. E termina ele na citação que faço. Com a Lei 11.694, de 2008, apenas estampou-se o que já se poderia extrair do sistema, ou seja, que os fundos que a cada esfera pertence não poderiam responder pelos débitos das demais. Cito a fonte e digo, verifica-se que todas essas normas são fundadas na mesma premissa, de que os órgãos partidários dos diferentes níveis possuem liberdade e capacidade jurídica para a prática de atos da vida civil, nos termos do respectivo estatuto, e, portanto, devem responder apenas pelas obrigações que individualmente assumirem ou pelos danos que causarem, sem que isso resvale na esfera jurídica de outro diretório de nível superior ou mesmo no partido político enquanto unidade central dotada de personalidade. Vale consignar, por fim, que o Tribunal Superior Eleitoral, conferindo plena aplicabilidade à norma questionada nestes autos, considera não haver responsabilidade solidária entre os órgãos partidários. Cito ilustrativamente: execução fiscal, multa eleitoral, exceção de pré-executividade, artigo 15A da Lei 9.096, responsabilidade por dívidas e danos. A terceiro, solidariedade entre os órgãos partidários municipal, estadual e nacional. Inexistente, agravo regimental desprovido. E aí cito a fonte, que é um RESP de relatoria da eminente ministra Laurita Vaz, com quem tive a honra de estar na bancada do TSE ao lado de Sua Excelência. Volto ao voto. Essa regra só é excepcionada pelo próprio TSE na hipótese de despesas dos diretórios inferiores consideradas essenciais. Abro aspas. Prestação de contas de partido político, democratas. Diretório Nacional, exercício financeiro de 2013. Irregularidades que totalizam R$ 1.304.484,60, equivalente a 7,2% do valor recebido do fundo partidário. Reiteração no descumprimento da destinação de recursos do fundo partidário à participação feminina na política. Falha grave. Desaprovação, imposição de ressarcimento ao erário das quantias recebidas do fundo partidário e irregularmente aplicadas. Sanções de acréscimo de 2,5% no gasto, com incentivo à participação da mulher na política e de suspensão da cota do fundo partidário por 1 mês, dividido em 4 parcelas, sanção mínima, aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade precedentes. Destaco do corpo da ementa o item 2. Despesas contabilizadas pelo Diretório Nacional de Gastos realizados pelos diretórios regionais
O Diretório Nacional pode assumir e contabilizar despesas dos diretórios estaduais que estão impedidos de receber recursos do fundo partidário, desde que sejam consideradas essenciais, como luz, água, telefone, aluguel e correios, além de despesas com pessoal em encargos sociais, conforme previsto na Resolução TSE 22.239 de 2006. E aí cito a fonte. Mais adiante, a emenda admitir o pagamento de qualquer despesa torna inócua a norma que prevê sanção de suspensão de repasse do fundo partidário. Não comprovação da efetiva prestação de serviços ou não apresentação de documentos fiscais. TSE, prestação de contas 29.288, acórdão da relatoria do eminente ministro Og Fernandes. Pois bem, digo eu então, por tudo quanto exposto, concluo que inexiste incompatibilidade entre a regra de responsabilidade do artigo 15-A, caput da Lei 9.096/95 e o texto constitucional em vigor. Vale dizer, a regra em questão não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, exigência essa constante do artigo 17, inciso 1 da Constituição, estando fundada por decorrência lógica no princípio da autonomia político-partidária, parágrafo 1º do mesmo artigo 17. Trata-se, portanto, conforme se demonstrou, de opção razoável e proporcional do legislador ordinário, porquanto compatível com o regime de responsabilidade estabelecido desde 1998, artigo 28, parágrafo 3º da Lei 9.096, motivo pelo qual lhe é devida a deferência judicial em respeito ao princípio da separação de poderes. Com efeito, e aqui cito Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Luiz Fux, em julgamento pelo Tribunal Pleno da Ação Direta 4.923, abro aspas. A revisão judicial de normas editadas pelo legislador requer uma postura de autocontenção, em respeito tanto à investidura popular que caracteriza o Poder Legislativo, quanto à complexidade técnica inerente aos temas a que o Poder Judiciário é chamado a analisar pela ótica da estrita validade jurídica. Fecho aspas. E, em face do exposto, citando Vossa Excelência, acabo por concluir que julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para declarar a plena validade constitucional do artigo 15-A, caput da Lei 9.096 de 1995, com redação dada pela Lei 12.034 do ano de 2009. Ao voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Toffoli, pelo resumo que fez do alentado voto que foi distribuído, e após o intervalo eu vou colher os votos. Suspende.